para outra parte aqui. Agora a gente vai precisar mexer nesse método que é criar a ordem moeda. Porque como a gente já está com a nossa ordem comprada aqui, né? Deixa eu ver aqui, new order, a gente precisa atualizar algumas variáveis. Então a primeira vai ser o exchange comprado, né? A gente vai passar aqui a moeda, exchange comprado é o preço. Vou ver aqui. Aqui a gente vai precisar receber o nosso float exchange. Para quê? Para a gente saber o preço que a gente comprou, tá? Ah, ele tá dando um erro aqui embaixo. Então a gente é só incluir exchange. Ok. A gente vai precisar passar o side comprado é igual side, beleza? Certo. A quantidade comprada é igual quantidade, certo? Deixa eu ver se precisa mais alguma coisa. Ok. A gente agora vai precisar criar aqui um método chamado public void monitor ativo automático. Beleza. Como que ele vai funcionar? Deixa eu minimizar aqui. Ele vai ser assim, ele vai ter um boolean, vai ser monitor ligado. A princípio ele começa com true, certo? Porque ele já está comprado, então a gente precisa já estar monitorando. Então a gente tem um while, enquanto o monitor estiver ligado, a gente vai colocar o contador mais. A gente vai usar esse contador mais para frente para fazer um gráfico. A gente vai ter um float aqui, que é o nosso exchange, beleza? Igual um float, ponto, value of. Acho que não precisa desse value of. A gente vai pegar aqui, buscar, como está o nome aqui, buscar valor moeda atual. Buscar valor moeda atual. A gente vai passar a nossa moeda. A gente passa a nossa moeda. Passar isso daqui para uma variável. Então vai ser static string moeda. Beleza. Então a gente vai ter aqui dentro do robô moeda, só pra gente saber. Ok, vamos voltar para o nosso monitor aqui. A gente vai passar a moeda. A gente vai passar o tempo. Que é 1 minuto. Fechou? Aqui a gente já tem que a quantidade mínima igual a esse método aqui. Beleza. A gente, na teoria, acho que eu tô fazendo errado aqui. Só me localizar.
Fazendo errado, tá, gente? Desculpa. Então, float. Beleza. Então a gente vai ter aqui um float chamado PNL. E ele vai saber nosso preço médio, né? Se está dando lucro ou prejuízo. A gente tem o site comprado. A gente precisa saber se ele é igual a buy. Se ele for igual a buy, então o nosso exchange menos exchange comprado, para a gente saber o preço, vezes a quantidade comprada. Se não, a gente vai fazer o inverso agora. A gente vai jogar aqui para de baixo. A gente vai pegar o nosso exchange comprado menos o exchange vezes a quantidade comprada. Beleza? Então a gente tem o nosso valor para saber se está dando lucro ou prejuízo. A gente pode até colocar um system out aqui. Nossa. Esse valor. Vamos saber. Fazer agora uma verificação. Se o nosso PNR é menor do que 0,20 centavos, né? Se o nosso lucro for maior que 20 centavos, a gente sai. Se a gente tiver um prejuízo de menos 2,30, a gente também vai sair, tá? Então, o que eu estou considerando? Se a gente tiver um lucro baixo, a gente fecha. Se a gente tiver um prejuízo alto, a gente fecha. Porém, o prejuízo a gente sempre mantém um pouquinho mais. Não é uma estratégia, é mais educacional, beleza? Como eu falo, então é mais para vocês entenderem, vocês montam sua estratégia e de acordo com o que cada um se sente confortável. Beleza. Então, aqui a gente vai fazer a saída. Se o lado comprado for igual equals vai. Se ele for igual, se eu tiver comprado, eu preciso vender, certo? Se eu tiver vendido, eu preciso comprar. Beleza? Eu acho que não precisa disso. A gente pode usar direto aqui um método. Deixa eu ver aqui. Criar ordem. Aqui a gente vai passar a moeda. O lado. Então, eu preciso assim. Vou fazer assim. If lado comprado ponto foi igual a buy. Eu preciso sell, vender, certo? E a quantidade? Então, passa aqui quantidade comprada. E eu passo exchange. Beleza? Essa mesma coisa.
Então, se eu for vendido, aqui vai ser buy. Certo? Então, se tiver aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um monitor ligado igual false. Eu vou dar um system.out.print monitor desligado e dar um break para ele parar. Ok? Se não, mesma coisa, vou dar um thread.sleep pro sistema ficar, nosso robô ficar travado, né? Ficar em soneca por 5 segundos. Então, eu quero que a cada 5 segundos ele faça essa repetição. Se eu não colocar isso daqui, ele vai fazer isso daqui 1 milhão de vezes por segundo. Então não é isso que a gente quer. A gente não quer sobrecarregar o sistema e não ter necessidade da gente ficar chamando toda hora a nossa API, né? A cada 5 segundos é um valor interessante. Você também pode ajustar aqui conforme sua estratégia. E o nosso monitor está ligado. Então, no nosso criar ordem, ele criou ordem executada. A gente coloca o monitor automático aqui na criar ordem, então ele vai chamar. Vai ficar chamando até acabar, beleza? Depois que ele acabou, a gente volta aqui e a gente precisa aqui atualizar o nosso gráfico. Por quê? Como a gente vai estar com... Deixa eu só me localizar aqui. Como a gente vai estar com a nossa média sendo atualizada aqui a cada 5 segundos, já não vai fazer mais sentido com o que a gente tinha antes, que era 60 segundos. Então, a gente vai começar a atualizar isso daqui. Beleza. Então, a gente vem aqui. A gente tem esse método aqui. Cadê? Eu buscar. Cadê? A gente vai chamar ele de visualizar. Vou criar ele no próximo vídeo, tá? Para não ficar tão longo.